Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola ao vivo aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisane e Juan Pablo. Vamos levar a partir de agora tudo do futebol brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D. Vamos falar também de Copa Libertadores da América, tem os jogos no meio de semana, os 8 jogos das oitavas de final da Libertadores. A gente vai dar destaque, falar também da Sul-Americana, jogo do Ceará, o Ceará com o Castelão lotado, quase 40 mil ingressos já vendidos. Vai ter um grande jogo, se Deus quiser. Quem sabe uma grande vitória, a classificação do Vozão. A gente vai dar destaque esse jogo. Vamos falar também de futebol amador. O Cruzeiro do Barro Preto jogou ontem em casa contra o Barra. A gente vai relatar, passar limpo tudo o que aconteceu nesse jogo, tá certo? Então só lembrando que o nosso programa Bate-Bola acontece às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do clube UBC. Tá certo? Então você que porventura der uma passadinha aí no YouTube, se inscreva lá no canal Ceará Fla 79 e no clube UBC, dê essa força lá para o nosso canal, tá certo? Então iniciando o nosso programa, chamar o Juan com boa noite dele e o destaque inicial. Boa noite, Juan. Boa noite, tá? Eu fico com a goleada do Fluminense em cima do Corinthians com gol do Cone. Tá certo. Rapaz, o Padre Valdemir, ouvi o seu destaque aí, rapaz, chamando o ídolo dele de Cone, rapaz. Isso foi de 2014. Agora o homem está se aposentando de forma digna e entrou, né, no finalzinho, fez gol, comemorou. Foi a festa bonita do Fluminense. Tá certo? Então o meu destaque vai para a Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente o resultado dos times cearenses, né? Eu sempre falo aqui no nosso programa que não avisaram ainda para a dupla Ceará e Fortaleza que a Série A iniciou. O Fortaleza está afundado na zona de rebaixamento, perdeu o jogo, estava perdendo pro Coxa lá, jogo difícil, empata o jogo no finalzinho do jogo, nos acréscimos acabou sofrendo a derrota. E o Ceará, mais um empate, o time que mais empata na Série A, está terminando o primeiro turno, e o Ceará não consegue ganhar dentro de casa. O Ceará tem 3 vitórias, todas essas vitórias fora de casa. E a gente está vendo uma dificuldade muito grande do Ceará conseguir resultados, conseguir vitórias jogando nos seus domínios. Vai muito bem na Copa Sul-Americana, só vitória, 100% de aproveitamento, mas na Série A do Campeonato Brasileiro está com essa dificuldade. Tá certo? Vamos destacar hoje também a presença aqui em loco do meu irmão, meu compadre Adílio, está acompanhando aqui o nosso programa ao vivo. Aqui está em loco, né, Juan? Então a gente vai iniciar o nosso programa falando de Série D do Campeonato Brasileiro. Série D que a gente teve, Juan, os placares interessantes, começando na sexta-feira, né? Quando a gente fez o programa na sexta-feira, o Pacajus estava em campo e foi surpreendido pelo Tocantinópolis. 3-2 para o Tocantinópolis, né? Jogo bem movimentado. O Pacajus teve atrás do resultado, perdendo de 1-0, empatou. O Tocantinópolis fez 2-1, teve um empate no finalzinho, rapaz. Aquele gol do castigo, acabou saindo a vitória do Tocantinópolis, que deixou o Pacajus em situação muito difícil. Já o Icasa goleou, aliás, 3-0 não é goleada, né, Juan? O pessoal diz que goleada é a partir de 4. Para você é goleada? Pois é, 3-0 para o Icasa, né? Com esses dois resultados, né, a série D tem muitos jogos e a gente não vai falar de todos os jogos. Vamos falar mais quando tiver no mata-mata, mas a gente dá destaque mais aos times cearenses. E com isso, com esses resultados, a gente viu o Pacajus despencando, tá na 5ª colocação. Ele que era o 4º colocado, acabou perdendo uma posição, está ali empatado com o Castanhal, os dois com 16 pontos. E só lembrando que faltam apenas 2 rodadas. 2 rodadas para terminar a primeira fase da série D. Já o Icasa, com a vitória, soma 20 pontos e está ali na 3ª colocação, está bem colocado, né? 4 pontos na frente do Afogadinho Gazeira, então o Icasa tem tudo para conseguir a classificação. Infelizmente, o Pacajus vai ter que correr atrás, porque saiu do G4, estava muito bem, acabou saindo do G4, tá certo? Então, no nosso programa de sexta-feira, a gente destaca os próximos jogos, porque a Série D não tem jogo no meio de semana. Agora a gente vai falar um pouquinho de Série C do Campeonato Brasileiro, que teve, Juan, o Ferrinho pegando um sacode do Manaus e acabou entrando na zona de rebaixamento. Então o Juan o Juan vai relatar todos os jogos que aconteceram na Série C do futebol brasileiro, Juan.
Floresta 2, Altos 2, Manaus 4, Ferroviário 2, Confiança 1, Volta Redonda 0, Vitória 2, Figueirense 0, Brasil de Pelotas 0, Botafogo da Paraíba 0, Mirassol 6, Atlético Cearense 0, Remo 2, Paysandu 2, Campinense 1, Botafogo de São Paulo 3, Ipiranga 2, São José 2. Então, esses foram os resultados da Série C do futebol brasileiro, que tem o Mirassol, né, o líder. Agora acabou abrindo 3 pontos do Paysandu. O Paysandu é o segundo, o ABC é o terceiro. O Botafogo da Paraíba é o quarto, o Botafogo de São Paulo é o quinto. O São José, o Zequinha, é o sexto, o Manaus é o sétimo, o Figueirense é o oitavo. Lá na zona da degola, como nós havíamos destacado no início, o Ferrinha abre a zona de rebaixamento. Com apenas 12 pontos, o Ferroviário é o 17º colocado, o Campinense é o 18º, o Brasil de Pelotas é o 19º, e o Atlético Cearense, que pegou o sacode do líder, né, do Mirassol, perdeu de 6-0, é o lanterna da competição. Então, os times cearenses numa situação muito difícil, tá certo? Então, mandar um abraço para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Só lembrando que o nosso programa é Bate-Bola, que tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do clube UBC de futebol. Então, quem der uma passadinha no YouTube, se inscreva lá no nosso canal. Então, a gente agradece as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Mandar um abraço para o torcedor do Vasco da Gama, para o José Deoclésio, viu? Um abraço aí, meu amigo torcedor do Vasco, falando que o Vasco vai subir, né? Sempre que pode, ele acompanha o nosso programa. Mandar um abraço também para a comadre Conceição, aqui no Barro Preto, torcedor também do Vasco. E em Santana, Rua, um abraço para o meu amigo Laeste, rapaz. O Laeste, sempre que pode, acompanha a nossa programação, sempre está dando uma olhadinha, tá certo? E aqui no Barro Preto, o meu amigo Grijalva, também torcedor do Vasco, já vamos falar de Série B. Vamos já relatar tudo que aconteceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Mandar um abraço também para o meu amigo Emanuel Alex, rapaz. O Alex Juan sempre acompanha o nosso programa também, e ele, o Emanuel, é torcedor do Mengão. Mandar um abraço também para o compadre Elvis, presidente do Cruzeiro do Barro Preto, e também acompanha o nosso programa. O compadre Elvis fez gol ontem, né? Já a gente vai falar tudo que aconteceu no campeonato, aliás, no amistoso do Barro Preto. Diga, Juan. Me lembrando agora, teve aqui mais cedo o Novo dos Tanques, pedi um abraço, tá aqui pra ele. Tá certo, mandar um abraço pro Novo lá no Tanque, rapaz, sempre que pode também acompanhar nosso programa. Um abraço aí pra você, Novo. Tá certo, mandar um abraço também lá no Mulugu, pro Hernando, rapaz, o Hernando, Ana Leite. Um abraço aí, sempre que pode acompanhar nosso programa. E agora nós vamos falar, Juan, de Série B do Campeonato Brasileiro, que a gente teve mais uma vitória do Cruzeiro. O Cruzeirão lá tá caminhando de braços largos rumo à elite do futebol brasileiro, né? Muito bem o Cruzeiro nessa competição. Essa competição teve alguns empates, né? E o Cruzeiro pegou o líder da competição e acabou ganhando de forma fácil, tá certo? Ganhou fácil, foi apenas 2-0, mas foi fácil o jogo, tá certo? Lá no Riacho da Montada, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Josias, rapaz. Tá dizendo que amanhã o Corinthians vai ganhar de 2-0 e vai eliminar o Boca. E diz o Josias que vem com tudo pra cima do Mengão. Será que vem, Juan? Primeiro tem que ver os resultados. Vamos acompanhar então Libertadores da América, grandes jogos. A partir de amanhã a gente vai estar ligado, vai estar acompanhando essa competição que mexe com certeza com todas as torcidas, que grandes times do Brasil estão nessa competição, tá certo? Então, quem estiver acompanhando aí, pode deixar aí o seu comentário, na medida do possível a gente vai lendo aqui e vai interagindo, tá? Então, agradeço essas pessoas que ajudam a gente a fazer o nosso programa. Então, vamos falar de Série B. Falar em Série B, um abraço para toda a torcida do Vasco da Gama aqui no Barro Preto. Tem o Padre Elvis, tem o Ivanildo, rapaz. O Ivanildo também assiste o nosso programa. Lá no outro lado, o Ivanildo, sempre que pode, acompanha o nosso programa. O Simar também torce para o Vasco da Gama. Então, o Juan vai relatar todos os resultados que aconteceram do dia 1º até o dia 3, rodada completa da Série B do Campeonato Brasileiro, começando com Chapecoense e Sampaio Corrêa. Chapecoense 3, Sampaio Corrêa 1. 15 pessoas assistindo. Cruzeiro 2, Vila Nova 0. Brusque 2, Operário 0. Londrina 0, CSA 0. Ituano 1, Criciúma 2. Náutico 3, Novo Horizonte 1. CRB 1, Guarani 1, Ponte Preta 0, Tombense 0, Bahia 0, Grêmio 0, Vasco 0, Sport 0.
Pois é, esses foram os resultados, né? O Vasco jogou em casa e acabou empatando com o Sport Clube do Recife, né? A gente teve também o Bahia e o Grêmio também acabaram empatando. E com esses resultados, Juan, não teve muita alteração não, né? Não teve muita alteração. O Vasco vem de 2 jogos que não consegue ganhar, mas mesmo assim está bem posicionado. Está ali com 31 pontos em 16 jogos. Só lembrando, Juan, que falta apenas 3 jogos para finalizar o primeiro turno da Série B, tá certo? A Série B que está pegando fogo. E a gente está acompanhando aí o Cruzeirão, rapaz. O Cruzeiro na liderança com 37 pontos. Já é contagem regressiva. A torcida do Cruzeiro já coloca lá que mais 9 vitórias. 9 vitórias. O Cruzeiro está de volta à elite do futebol brasileiro. Está com 37, né, Juan? 37 com mais 27 seria 64 pontos. E nunca um time que fez 64 pontos ficou fora. Sempre subiu. Aliás, até com menos conseguiu subir. A gente vê o Vasco com 31, é o segundo. O Bahia é o terceiro. O Bahia, Juan, que trocou de treinador, né? O Gurdiola não é mais treinador do Bahia, não. Lá quem já está no segundo jogo, quem está lá é aquele que treinou o Ceará, rapaz, o Anderson Moreira. Anderson Moreira, que fez uma grande campanha com o Botafogo no ano passado, é o novo treinador do Bahia, né? Já estreou justamente na semana passada, aliás, no meio de semana, quando eles ganharam de 2-0 do Bruscão. Então o Grêmio é o quarto colocado, com 26 pontos, 3 a mais do que o Criciúma. Criciúma que veio da Série C, né? Exatamente, o Criciúma está com 23 e passou o Sport, né? Com o empate, o Sport caiu para sexto, o Tombense é o sétimo, o Brusque é o oitavo, o Novo Horizontino é o nono, o CRB é o 10º, Sampaio Corrêa, 11º, o Operário, 12º, Londrina, o 13º, Chapecoense na 14ª colocação, o Náutico em 15º, Ituano em 16º. Aliás, nesse meio de semana tem um jogo atrasado do Ituano com o Cruzeiro. Esse jogo não houve naquela semana da Copa do Brasil. E esse jogo acontece nesse meio de semana. Já na zona de rebaixamento, o CSA. O CSA é o 17º. E depois vem a turma de Campinas. A Ponte Preta é o 18º, o Guarani é o 19º. E o Vila Nova é o lanterninha da competição. Interessante que o Vila Nova tem um bom elenco, rapaz. Bons jogadores lá, mas nada acontece, né? Tá muito mal. Então, falar na turma de Campinas... Mandar um abraço pro meu amigo Carlinhos, Juan, lá em Fortaleza. Carlinhos que pode acompanhar o nosso programa e ele torce Guarani. Muito triste a tabela da Série B e o Guarani é o vice-lanterna. Ele fica alternando com a Ponte. Tem rodada que ele passa da Ponte, tem rodada que a Ponte passa do Guarani. Tá certo? Então, 10ª rodada da Série B começa dia 5, também conhecido como amanhã, Juan. Amanhã. Aliás, a rodada da Série B começa dia 5 e ela finaliza dia 9. O Juan vai relatar todos os jogos da 17ª rodada, Juan. Operário e CRB, Novo Horizontino e Brusque, CSA e Ponte Preta, Vila Nova e Bahia, Grêmio e Náutico, Guarani e Cruzeiro, Tombense e Chapecoense, Sport e Londrina, Criciúma e Vasco, Sampaio Corrêa e Ituano. Então essa é a rodada completa da Série B, como eu falei, já se inicia amanhã com esse jogo, né, do Operário com o CRB. Tá certo, pessoal? Então a gente falou tudo, passou a limpa a Série B. Mais uma vez, mandar um abraço para toda a galera e nossos amigos, Juan, que torce pelo Vasco da Gama, né? Então agora a gente vai falar do futebol amador, Juan. Ontem a gente teve um amistoso, né? O Cruzeiro do Barro Preto recebeu o Barras do Ingá. E o segundo quadro, também conhecido como aspirante, viu? No meu tempo era o segundo quadro e o primeiro quadro. Hoje é principal e aspirante. Os aspirantes foi 2-2, estava perdendo de 2-0 e teve reação. 2-2, gol do José Célio e do João Edas, né? Então mandar um abraço aí pro José Célio, pro João Edas, que foram os goleadores. Mandar um abraço aos meninos do segundo quadro, todos os meninos do segundo quadro que conseguiram a invencibilidade, né? Manter a invencibilidade. Alguns jogos vitória e empate, e ontem estavam perdendo de 2-0, estavam perdendo essa invencibilidade e acabaram conseguindo esse empate, tá certo, Juan? Já o primeiro quadro, Juan, conseguiu 4-0, ganharam de 4-0, gols do Leandro, do Natan, do Abdias e do Elvis. Então aí foram os meninos que marcaram os gols. Os meninos não consideram, Juan, mesmo 4-0, não consideram que fizeram um bom jogo, né? Inclusive eu tive a oportunidade de acompanhar esse jogo, e todos os gols saíram no segundo tempo. E a gente viu a fragilidade, né? A gente até mandou um abraço para os meninos do Ingá, alguém que possa acompanhar nosso programa. Mas eles se comportaram bem, pelo menos o período que eu estive lá, timezinho bonzinho de jogar, calados, mas foi 4-0, né? Então,
os meninos acharam pouco, porque parece que no primeiro tempo dominaram muito o jogo, mas acabaram não fazendo gol, tá certo? Então, acho que domingo os meninos estreiam, Juan, no campeonato do Riacho das Flores. Eu acho que, não tenho certeza, mas a gente vai relatar tudo no programa de sexta-feira, do treino de apronto. Tudo que aconteceu no treino de apronto a gente vai falar e vamos falar desse jogo. Se eu não me recordo, não tenho certeza, mas na mente os meninos estreiam no campeonato do Riacho das Flores, tá certo? Vou mandar um abraço aí para todos os meninos que fazem o Cruzeiro. Falar no Cruzeiro, Juan, mandar um abraço pro Tigerardo. Tigerardo que é torcedor ardoroso do Cruzeiro, sempre acompanha e estava lá acompanhando mais uma vitória do Cruzeiro, né? O Padre Elcio, mandar um abraço pro Padre Elcio que está pedindo pro Padre Adilho falar um pouquinho aqui no programa, né? Então um abraço para ele. Abraço também pro meu amigo Alberci Ripardo, rapaz, na Lagoa do Serrote, acompanhando o nosso programa, tá certo, Juan? Agora a gente vai falar, Juan, de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Só mais uma vez, parabenizar os meninos do Cruzeiro por mais uma vitória, né? Mesmo não jogando bem, ganharam de 4-0 e estão ali numa sequência muito boa de vitórias e próximo domingo vão para essa empreitada que é uma estreia no Campeonato do Riacho das Flores, se não me recordo, tá certo? Eu acho que é. Então, vamos falar agora da 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Juan? O Juan vai relatar todos os jogos. Destaque aí, né, Juan? Teve muitos jogos interessantes. Destaque de resultado aqui, essa vitória do Fluminense, né? Vitória do Fluminense 4-0, mesmo o Corinthians não jogando bem. Aliás, com o time reserva, né? Com o time reserva, o Fluminense foi lá e deu uma sapecada 4-0, né? O Ceará que não teve a mesma sorte, pegou o Inter, só os frangalhos com o time reserva, e o Ceará não conseguiu ganhar do Internacional, acabou empatando esse jogo, mais um empate aí para a coleção, e o Juan vai relatar todos os jogos, tudo que aconteceu na Série A do futebol brasileiro. Juventude 1, Atlético Mineiro 2, Fluminense 4, Corinthians 0, Ceará 1, Internacional 1, Santos 1, Flamengo 2, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2, Avaí 1, Cuiabá 2, Atlético Goianiense 1, São Paulo 2, Coritiba 2, Fortaleza 1, América Mineiro 1, Goiás 0. Aí, esses foram os resultados, todos os resultados da Série A do futebol brasileiro, que essa rodada, Juan, ela se encerra hoje. Ela se encerra hoje com o jogo Red Bull, Bragantino e Botafogo. O Botafogo que vem de um revés, né, na Copa do Brasil e entra em campo já, lá em Bragança Paulista contra o Bragantino. Certo, mano? Mandar um abraço aqui, mais uma vez, pro meu amigo Alberci Ripardo, sempre que pode acompanha o nosso programa. Pra Luizinha de Deus, rapaz, sempre também acompanha o nosso programa. Um abraço para você. Um abraço para a Dona Assunção e o seu neném, rapaz, e o Osani. Sempre que pode, eles também acompanham o nosso programa. Eles estão assistindo. Um abraço para a Dona Assunção. A Dona Assunção, não sei o que é que ela trouxe, mas o seu neném trouxe Fortaleza, né, seu neném? O negócio lá não tá muito fácil não, né? Peia, é muita peia, né? Então o Fortaleza vai precisar de uma boa recuperação para se livrar da Série B do próximo ano. E mandar um abraço também pro meu amigo Everardo, rapaz, Everardo Gomes, torcedor do Ceará e do Mengão. Um abraço aí, acompanhando o nosso programa. Tá certo? Falar no Everardo, o Juan, mandar um abraço pro Ivo. O Ivo é irmão do Everardo, filho do seu Zé Gerardo, e ele mora em Fortaleza, sempre que pode também ele acompanha o nosso programa. Então mandar um abraço pro Ivo, pro Wilde, meu amigo Wilde, pra Luzia, pra toda a galera aí no, como é o nome lá, Juan? Esqueci a Farmácia do Zé, um abraço a toda a galera lá da Farmácia do Zé, fazendo propaganda aqui, viu, seu José? Então, um abraço aí para todos vocês que acompanham nosso programa. Tá certo? Com esses resultados, Juan, a Série A do futebol brasileiro, ela continuou o Palmeiras na liderança, mesmo com a derrota, né? Foi surpresa, derrota com 27. E agora, Juan, os dois Atléticos aí. O Atlético Paranaense do Filipão tem 27 e o Atlético Mineiro também com 27. Tá certo, Juan? Vamos ler isso aqui pra mim. Então, o Corinthians caiu para a 14ª, aliás, para a 4ª posição. O Internacional é o 5º, o Fluminense é o 6º, São Paulo é o 7º, né, com a vitória do São Paulo, ganhou fora de casa. O Flamengo vem mostrando reação aí com o Dorival Júnior, né? A segunda vitória no campeonato, a primeira vez que consegue 2 vitórias no campeonato, venceu o Santos. O Fabinho disse que ninguém fala do Santos, só fala quando o Santos perde, né? E o Fabinho aí, mandar um abraço para ele, para Luar e para a Samara, que está acompanhando nosso programa lá em Sobral. Foi um jogão, né, Fabinho? Mas foi muito bom para nós que torcemos no Flamengo. Para o Santos não foi. Diga, Juan.
O ABC da faixa do esporte diz que vai ter Clássico Campineiro na Série C. Pois é, o ABC realmente, ABC, tudo indica que a turma de Campinas não tem escapatória não, né? Cada rodada eles estão se afundando mais. E o ABC está fazendo essa observação que pode ter Clássico de Campinas na Série C, que até bem pouco tempo, né, meu amigo ABC, tinha esse clássico na Série A do futebol brasileiro, né? Mas os times de Campinas realmente estão fracos, né? Então o Santos é o nono, o Santos do Fabinho, né? O Botafogo é o 10º, o Avaí é o 11º, o Coritiba é o 12º, o América é o 13º, o Red Bull Bragantino é o 14º, o Cearazinho de Açúcar é o 15º, fica ali, né? Não consegue, né? Tem pontuado em muitas rodadas, mas você sabe que empate não leva a lugar nenhum. É bom, em vez de quando tem uma vitóriazinha, 2 vitórias seguidas aí para se distanciar dessa zona perigosa, né? Que tem o Atlético Goianiense em 16º, e já na zona da degola, o Goiás, o Cuiabá, o Juventude, o Lanterninha e o Fortaleza. O Fortaleza, Juan, que está a 7 pontos do primeiro time que sai fora da zona de rebaixamento, que é o Atlético Goianiense. Então são 3 rodadas, né? São 3 rodadas. Então tudo indica que o Fortaleza terminará o primeiro turno na zona de rebaixamento, né? Dificilmente vai conseguir sair. Ganhar alguns jogos para sair na próxima rodada. Então, como eu falei há pouco, a 15ª rodada ela finaliza hoje, Juan, com o jogo entre Red Bull Bragantino, né, e Botafogo, esse jogo em Bragança Paulista. E a 16ª rodada, que acontecerá do dia 9 ao dia 11. Do dia 9 ao dia 11, o Juan vai relatar todos os jogos da Série A do futebol brasileiro. A 16ª rodada, Juan, que o destaque nessa rodada é justamente o clássico das maiores torcidas do Brasil. Corinthians e Flamengo, na Arena Corinthians, domingo, às 16 horas. Jogo global, jogo da rede, né? Então o Juan vai relatar todos os jogos que acontecem. Essa rodada que começa já no dia 9 com 3 jogos. Vai, Juan. Bragantino e Avaí, Fluminense, Ceará, inclusive o jogo de despedida do Fred. Só lembrando, Juan, que esse jogo, todos os ingressos que foram colocados à venda já foram vendidos, né? E vai ser casa cheia, Maracanã, despedida do Fred. Até quando o Fred entrou no jogo contra o Corinthians, pronto, a festa já está feita para o próximo sábado, mas o Fred vai ser expulso hoje, pronto, vai acabar não participando da festa dele. Mas não, ele entrou, foi gol e está empolgadíssimo. Vai ser, sem dúvida nenhuma, uma grande festa da torcida do Fluminense. E quem sabe, né, o Vozão colocar chopp na água do Fluminense, na festa deles lá, né, Juan? Vamos ser o intruso na festa. Fortaleza, que fez 2-1 no Atlético Mineiro, na despedida de um ídolo de lá, né? Exatamente. Passado. Aliás, sempre tem isso. Em festa sempre acontece esses revés, né? E vamos torcer mais uma vez pro Ceará ir lá e melar a festa do Fluminense. Vamos lá, Juan. Goiás e Atlético Paranaense, Coritiba e Juventude, o clássico das torcidas, Corinthians e Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, Santos e Atlético Goianiense, Fortaleza e Palmeiras, Cuiabá e Botafogo, Internacional e América. Pois é, Juan, a gente tá vendo aí que pro Fortaleza, quando tá numa situação ruim, só tem jogo difícil, né? E o próximo jogo do Fortaleza recebe o líder do campeonato, recebe o Fortaleza no próximo domingo, às 18 horas. Né? Falar, Juan, aqui no Palmeiras, mandar um abraço para Leila e para o Cícero, né? O Cícero torce São Paulo e a Leila torce Palmeiras. Mandar um abraço para Camille também, sempre que pode acompanhar o nosso programa. Tá aqui, né? Como é, Juan? Sua irmã que tá aqui. Sim, a Bahia também torce Palmeiras, tá certo? Então mandar um abraço. Já, Juan, a gente vai homenagear a torcida do Palmeiras, que a gente sempre finaliza o nosso programa com o hino do líder da competição. E o Palmeiras, acho que pelo 10º programa seguido, não, o 18º programa seguido, a gente tá tocando o hino do Palmeiras, ou seja, tá para arranhar o disco, né, Juan? Se bem que essa liderança do Palmeiras, ela tá meio ameaçada, né? Tá ameaçada porque a gente tem 2 times com 27 pontos, né? Um revés do Palmeiras e uma vitória de um dos 2 atléticos, pode haver mudanças na ponta da tabela. Juan, os artilheiros continua sendo o Caleri, né, com 9 gols. O Germancano, rapaz, quem gosta do Germancano é meu compadre, meu amigo Elvis, rapaz, gosta do Germancano. Germancano fez alguns gols no Vasco, que tá lá no Fluminense. O padre Elvis gosta do Germancano, né, e ele é com 9 gols, Juan, também. 9 gols. O Caleri só tá na frente porque o Caleri tem uma assistência e o Germancano não dá assistência, só bota pra rede, né. O Hulk
do Atlético Mineiro, o Guilherme do Avaí, o Mendonça do Ceará, Lesionado. o Pedro Raul do Goiás e o Rony do Palmeiras com 7 gols. O Padre Adílio, que está acompanhando nosso programa aqui, em loco, está informando que o Mendonça está liberado do jogo da Sul-Americana. Já vamos falar de Sul-Americana, e o Mendonça foi liberado, com certeza um grande reforço do Ceará para o restante da temporada, né? O Mendonça que vem jogando muita bola, né, Juan? Então, Juan, quem está acompanhando nosso programa também é o meu amigo e meu irmão Ednatan, rapaz. Em Santana, sempre que pode, o Ednatan acompanha nosso programa. Viu, Juan? A Lidiane também, são as pessoas. O Igor de Mel, Juan, você conhece o Igor? O Igor sempre também que pode acompanhar nosso programa. Um abraço aí pro Igor, certamente está lá no Alpendre do Tigerardo acompanhando o nosso programa. Um abraço também pro Padre Valdeni, sempre que pode, né? Pro meu irmão Ivani, lá em Sobral, sempre que pode também estar de olho, estar assistindo o nosso programa. Agora a gente vai falar, Juan, um pouco de sub-20, futebol brasileiro sub-20. Só lembrando que aqui é o nosso programa Bate-Bola, aqui no Facebook e no YouTube, sempre às segundas e às sextas-feiras às 19 horas, que tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do Clube UBC. Juan, você ganhou algum inscrito no seu canal? Ou a propaganda aqui não está servindo de nada? Hoje no programa não. Falei erradinho, não, velho. Interessante que no primeiro programa eu só falei o nome do canal do Juan errado bem umas 4 vezes, ele ganhou 2 inscritos. No programa passado eu falei bem certinho, ele não ganhou nenhum. Mas é isso mesmo, né, Juan? Depois piora, ou depois melhora, né? Tá certo? Então vamos falar de sub-20, Juan. Campeonato sub-20 que a gente teve essa rodada, Juan, começou dia 30 e a gente já tinha relatado aqui que o Ceará tinha ganho o clássico com Fortaleza 1-0. O Flamengo tinha perdido para o Atlético, para o América Mineiro 3-1 e o Vasco ganhou do Grêmio por 1-0, tá certo? Então o Juan vai relatar todos os outros jogos da rodada, da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Atlético Paranaense 4, Chapecoense 1, Santos 3, Internacional 0, Bragantino 2, Atlético Goianiense 3, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1, São Paulo 1, Botafogo 0, Cruzeiro 0, Bahia 0, Corinthians 1, Fluminense 0. Tá certo, então foram todos os resultados do Brasileirão Sub-20, que tem, João, essa competição tem o América, é o primeiro colocado do grupo A, o Flamengo é o segundo, o Palmeiras é o terceiro, o Ceará é o quarto. Já no grupo B, a gente tem o Vasco da Gama na liderança. Se a internet deixar, a gente finaliza já. Valeu, Juan. Então, se a internet deixar, a gente finaliza o programa. Então, com essa competição, só repetindo, né? O Vasco da Gama no grupo B é o primeiro, Corinthians é o segundo, Santos é o terceiro e Grêmio é o quarto. Tá certo, Juan? Então, cada grupo classifica um 4 para o mata-mata. Agora, Juan, a gente vai, já chegando no finalzinho, vamos falar de Copa América, que começa na terça e finaliza na quinta-feira. Os jogos de volta, né? Teve alguns resultados e a gente frisou aqui que só o Palmeiras estava classificado, os outros tá tudo em aberto e o Juan vai falar toda a rodada da Libertadores da América, começando na terça-feira com no dia 5, né, Juan? No dia 5 tem o jogo do Corinthians, tem o jogo do Galo Mineiro, o jogo do Atlético. O Juan vai falar toda a rodada. Atlético Mineiro, Libertadores Paranaense, Júnior de Corinthians, Colônia e Tajeres, Flamengo e Tolima, River e Vélez, Estudiantes e Fortaleza. Pois é, aí aqui como a gente, né, o jogo do Galo, o primeiro jogo foi 1-1, então vitória simples classifica o Galo. O Atlético do Paraná ganhou de 2-1 de Cid lá no Paraguai, difícil, né? E esse jogo do Corinthians contra o Boca foi 0-0 aqui, quem ganhar lá classifica, né? Já o Palmeiras goleou 3-0 fora de casa e recebe o Cerro Porteño, né? Já o jogo da Argentina, o Colo-Colo e o Talheres foi 1-1, né? Então tá aberto, como também Flamengo e Tolima, né? Jogo muito perigoso, foi apenas 1-0. Falar no Flamengo, mandar um abraço pro meu amigo Lucas, rapaz. O Luquinhas, filho do Timanel, um abraço também pro Timanel e pro Eliseu, sempre que pode, eles assistem o nosso programa e são torcedores do Mengão. E a surpresa também nessa rodada, Juan, foi o River Plate, perdeu pro Vélez 1-0, mas decide em casa, né?
E na quinta-feira, jogo isolado, a gente tem o Estudiantes de La Plata recebendo Fortaleza. Na capital cearense foi 1-1. Então a gente vai ter esse jogo aí para a gente saber quais são os times que vão para as quartas de finais, né? Só lembrando, quem passar de Corinthians e Boca pega Flamengo ou Tolima, né? Então depois a gente vai relatar os times que vão disputar as quartas de final. Agora vamos falar de Sul-Americana. Sul-Americana que temos os representantes brasileiros, alguns em situação bem confortável e outros nem tanto, né, Juan? A gente vai ter já amanhã o União Santa Fé recebendo o Nacional do Uruguai. O Internacional, que perdeu 2-0, recebe o Colo-Colo. Jogo muito difícil para o Internacional, por isso que o Internacional poupou muitos jogadores contra o Ceará. E o Cearazinho de Açúcar, né? Ganhou 2-1 de virada, grande vitória do Ceará lá. O Ceará defende essa vantagem, joga na próxima quarta-feira às 19h15. Esse jogo do Ceará é 19h15. Então só lembrando aí o horário, 19h15, o Ceará entra na Arena Castelão, que já tem quase 40 mil ingressos vendidos e vai, com certeza, grande festa da torcida do Vozão em busca dessa classificação. E a gente vai ter também o Santos, né, que empatou com o Deportivo Táchira, de 1-1 recebe, né? Então, temos também o Melgar e o Deportivo Cali, o Lanús com o Independente Del Valle, o São Paulo, rapaz. Que foi aniversário do Ceará esse jogo aí. Exatamente, o São Paulo ganhou de 4-2 e foram os 3 jogadores, Juan. 3 jogadores do São Paulo, uma bela vitória do São Paulo, decide em casa, o São Paulo diria que já está classificado. E jogo difícil para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense perdeu de 2-0 para o Olímpia, né? E vai decidir em casa, mas acredito que é muito difícil, tá certo? Então, aí a gente passou a limpo Libertadores, Sul-Americana. Se quiser, na próxima semana, Juan, a gente vai relatar tudo que aconteceu nessa competição, dizer quem são, falar quais são os próximos confrontos e também vamos projetar tudo que vai acontecer no final de semana. Então a gente já chega no finalzinho, irmão. Ontem teve, no finalzinho do programa, ontem teve o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, a gente teve o Sainz Júnior, né, que ganhou essa corrida, o Sérgio Pérez foi o segundo, o Hamilton foi o terceiro, o Sérgio Leclerc foi o quarto e o Fernando Alonso foi o quinto, viu, Juan? A Fórmula 1 que tem na liderança o Marco Verstappen com 181 pontos, o Sérgio Pérez é o segundo com 147 e o Charles Leclerc é o terceiro com 138. Nos construtores a gente tem a Red Bull na liderança com 328 pontos, a Ferrari com 265 é o segundo e a Mercedes com 204. Então quem gosta de Fórmula 1 é o meu amigo Albeci Ripardo, sempre que pode acompanha. Hoje ele mandou o resumão da Fórmula 1, tá certo, Juan? Então, Juan, já chegando no finalzinho, mandar um abraço aqui no Barro Preto, o Fabrício, sempre que pode acompanhar nosso programa, em Itapipoca, sempre quem que pode também dar uma olhadinha no nosso programa é o meu amigo Filó, tá certo? O Antônio Filomeno Neto, sempre acompanha o nosso programa. O Márcio, meu amigo Márcio aí na Serrota, Juan. O Márcio sempre que pode também, na Lagoa do Serrote, é o Levi. E na Santa Rita, meu amigo Jair, rapaz. O Padre Adílio aqui em loco, tá mandando um abraço para um amigo aí, Jair. Jogou muita bola e hoje é árbitro de futebol. O Jair hoje atua como árbitro, tá certo? Mandar um abraço também para o Márcio, Juan, lá em Fortaleza. O Márcio que é filho do Padre Marquinho aqui no Barro Preto. Tá certo, Juan? A minha prima, Brena Kelly, também, sempre que pode, assiste nosso programa. E vamos terminar, né, Juan? Mandar um abraço também pro meu amigo Paulo, rapaz. Paulo, professor Paulo, sempre que pode também, assiste nosso programa. Na Fazenda Nova, mandar um abraço para minha prima, Eleni. Um abraço para você, Lili, para todos os meninos aí, pro tio Antônio. A gente agradece. Tá certo, Juan? Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Nada, só os agradecimentos aqui. Tá certo. Então, para finalizar, mandar um abraço para todas as pessoas aqui, a torcida do Cruzeiro, a galera aí que sempre acompanha o nosso programa. Mandar um abraço pro Isaías, rapaz, também hoje está acompanhando o nosso programa. Um abraço aí para você e para a Gabi. Juan, deixa eu mandar um abraço também pro meu amigo Alfredo, José Alfredo Neto Vasconcelos, rapaz, o Alfredo do Correio, o Alfredo que está morando agora lá no São Francisco. Ele mandou mensagem na semana para mim, dizendo que sempre que pode, acompanha o nosso programa, tá? Então um abraço aí para você, Alfredo. Tá certo, pessoal? Então a gente agradece, vamos homenagear agora a torcida do líder do Campeonato Brasileiro e agradecer a vocês pela paciência, pela audiência
e falar que na próxima sexta-feira, às 19 horas, a gente está de volta para relatar tudo o que aconteceu na Copa Libertadores da América, na Sul-Americana, e vamos falar também, projetar mais uma rodada da Série A do futebol brasileiro. Agora fiquem com o hino do líder do Brasileirão. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do